Não vamos dar conta. Porto Feliz, a capital da cloroquina, tem explosão de mortes. Essa foto é do prefeito, né, e do Luciano Hang, uma foto da própria prefeitura. O Carlos Wizard esteve lá também algumas vezes. Conta um pouco a história de Porto Feliz e por que ela é importante nessa farsa da cloroquina. O que o Luciano Hang, por exemplo, foi fazer em Porto Feliz? Tá certo. Léo, tem até embaixo a foto também do outro bilionário, que é o Wizard, que ele também foi. Olha lá, esse é o Wizard, com máscara, o prefeito e duas servidoras públicas num local lá que eles chamam de Sentinela, que é um pronto-socorro que foi criado para distribuir o chamado kit Covid. Bom, e não distribuíram só lá. A pessoa tinha uma suspeita, ia para lá e levava todo o kit Covid. Eles distribuíram, Léo, na época da eleição, inclusive, ivermectina de casa em casa, nos bairros mais populosos. E pessoas que tomaram, e eu conversei com várias famílias que perderam pai ou mãe e que tinham tomado a ivermectina. Então, ali, Porto Feliz, foi o seguinte, é um médico que é o prefeito da cidade, é do PTB, do Roberto Jefferson, e quando começou a pandemia, ele, num primeiro momento, março, ele tomou as medidas corretas. Ele incentivou o uso de máscara, o distanciamento social, fez lockdown, fechou a cidade, fez barreiras sanitárias para controlar o acesso, enfim, tomou medidas que caberia a um médico que segue a ciência. Bom, aí o que acontece? Ele foi chamado, Léo, e essa foi a história que a gente apurou, ele foi chamado por uma reunião do comando do Exército, comando regional, que fica numa cidade vizinha, que é Itu, ali tem um comando do Exército. Quando ele já voltou com a ideia, isso foi em abril, e com o plano de distribuir o kit Covid. Aí, o Wizard, essa foto que ele foi até lá, essa foto é de junho, ele foi até lá e ele depois gravou um vídeo dizendo, olha, Porto Feliz é uma cidade em que não haverá nenhum morto, que está usando o tratamento precoce, que é uma cidade que tem 0 óbito, que já era mentira, e não terá nenhum, porque é um exemplo, está fazendo o tratamento correto. Depois foi o Luciano Heng. O Jair Bolsonaro citou a cidade várias vezes nas lives. O prefeito deu entrevista para o Alexandre Garcia, esse que está lucrando com a cloroquina e ivermectina, deu entrevista para a Leda Nagli, deu entrevista para o Lacombe, toda a rede bolsonarista. Aí a cidade, então, foi apresentada como a capital da cloroquina. Você olha, quer vencer a pandemia, tem um remédio. E o prefeito lá está fazendo tudo corretamente. O que aconteceu? Num primeiro momento, por razões epidemiológicas, e porque se refletiu também isso em outras cidades da região, uma cidade que é maior, inclusive, Salto, houve um número pequeno de óbitos, pelo menos pelas estatísticas oficiais. Mas houve esse pequeno número. Mas isso é uma razão epidemiológica. E o prefeito, então, ele foi radicalizando nesse processo e começou a distribuir ivermectina. E o que acontece? Logo na eleição, ele teve 92% dos votos. Porque, nesse primeiro momento, por conta, como disse, das razões epidemiológicas, o número de mortes foi pequeno. Acontece que a partir de março, começou a disparar. E a cidade hoje tem mais mortos do que as cidades vizinhas, Tietê, por exemplo, que não fazem o tratamento precoce e conseguiram ter menos letalidade menor. E agora, justamente quando nós chegamos, nós vimos o hospital de lá, que é a Santa Casa, lotado, um colapso, dor, desespero. Nos 3 dias que nós ficamos, é uma cidade pequena, como eu disse, 4 pessoas faleceram. Uma delas teve que ser enterrada à meia-noite, porque as pessoas estão com muito medo, a pessoa falece no hospital, imediatamente ela é sepultada. Então, vamos dizer assim, a conta chegou. A cidade hoje está vivendo um drama muito grande.
O prefeito fugiu de nós fomos até ele em vários locais, inclusive em local público. Ele não fala mais, fala muito com a rede bolsonarista, acho que nem com a rede bolsonarista mais está falando. Os aliados dele têm um vídeo, um áudio, o presidente da Câmara, que também é médico, tá? Também apoiador do chamado tratamento precoce, da cloroquina. Então, ele divulgou um áudio para conhecidos dele, dizendo, olha, nós não vamos dar conta. A situação está gravíssima. E falando para o amigo dele, e esse áudio vazou, dizendo, olha, fala para sua família e para os seus ficarem em casa, exatamente como deve ser. Só que está falando isso agora, para ficar em casa, porque está muito duro, está muito difícil. A gente tem esse áudio, a gente vai dar o áudio também no documentário, e ele falando que a situação é desesperadora. Ele é um médico, ele vinha com uma popularidade muito baixa na cidade, respondendo a uma CPI, por conta, olha só como os bolsonaristas eles têm muitos pontos de contato, né? Respondendo a uma CPI porque fez uma destruição ambiental. Tem uma região lá que você retira pedras, e a prefeitura estava retirando pedras, que é mais para fazer manutenção de estradas vicinais, zona rural, isso a prefeitura faz, e usava essas pedras. Só que aí descobriram que essas pedras estavam sendo tiradas por empresas privadas e vendendo no mercado, tirando de área pública, sem autorização dos órgãos ambientais e colocando isso no mercado. Então, ele vinha num desgaste muito grande. Quando teve ele já tinha um mandato, quando teve a Covid-19, a pandemia, como disse no primeiro momento, ele fez lockdown, ele fechou a cidade. Só que aí ele teve uma reunião, essa reunião está documentada, ele teve uma reunião no Exército, ele teve uma reunião, isso foi em abril. E quando ele voltou com o plano de distribuir o kit Covid. O Exército já estava mobilizado pelo Jair Bolsonaro para a fabricação de cloroquina. Aí houve essa mudança, depois dessa reunião. Isso é uma linha do tempo muito clara. Ele tinha uma orientação e foi para outra. O que acontece? Aí ele teve um aumento de popularidade. Por quê? Porque a Covid-19 ela é o paraíso do charlatanismo. Por quê? É horrível falar isso, mas é verdade, é o que a gente está vendo em todo lugar. Porque a Covid-19 ela tem uma letalidade de 2%. Você não sabe quem são os 2% que vão morrer, mas ela tem uma letalidade de 2%. E ela tem 80% não manifestam. E você tem cerca de 5% é que vão para a UTI. E depois você tem as outras sequelas. A questão é, quando você expõe a população, você expõe todos a um sistema de roleta russa. Isto é, quem vai morrer? Porque vão morrer. E a morte é dolorosa, é terrível. Tem gente que vai ficar com sequela. Mas quem vai? E o que acontece? Aí todo mundo começa a tomar, essas pessoas não teriam nada. É o que disse ontem a Natália Pasternak pro Renzi. Falou, olha, se der uma voltinha no quarteirão, der 2 pulinhos, tomar chá, também não vai ter nada. Porque não tem. Então o charlatão se aproveita desta situação. Então o que acontece? Quando ele começou a distribuir e ir às casas, levando o comprimido de ivermectina, as pessoas começaram a falar, olha, esse prefeito está curando todo mundo. O que era uma farsa, o que é uma mentira. Tanto que nós estamos vendo que as mortes que estão ocorrendo agora. Então, o que acontece? A linha do tempo, respondendo a tua pergunta, foi exatamente depois dessa reunião. Aí, ele recebe em seguida a visita do Wizard, que nem era servidor público, ainda não estava nomeado, mas se apresentou como assessor do Pazuello, e então o Wizard fala para o Brasil inteiro, existe uma cidade em que não houve nenhum morto, e que não haverá nenhum morto. Inclusive, nesse artigo, eu publiquei, inclusive foi você, numa live que você fez com o Rodrigo Viana e com o Florestan, que você retransmitiu este vídeo, em que ele fala, não haverá nenhum morto. Então, aí o Wizard apresentou essa cidade. Aí toda a rede bolsonarista começou a divulgar, isso foi
foi para o exterior. E já era uma mentira naquela ocasião, mas foi para o exterior, dizendo, olha, Porto Feliz é a cidade referência da cloroquina e o exemplo de que aquilo funciona. Aí começou a sair fake news, memes, dizendo Porto Feliz não teve nenhum morto, o que já era uma mentira. E na época houve essa checagem de que era uma mentira, mas as pessoas esqueceram. Nós fomos para lá. E quando nós fomos, justamente nessa semana, e já vem de algumas semanas para cá, em que os casos explodiram. Porque isso acontece em qualquer lugar, é epidemiológico. Explodiram pessoas que tinham tomado o remédio, que tinham tomado... Porque são dois tratamentos. Na época da eleição, ele distribuiu, fez live, estamos distribuindo aqui, os vereadores dele. Olha só, os agentes tudo entrando de casa em casa e dando a ivermectina. E agora eu fui atrás de algumas dessas pessoas, sobretudo num bairro pobre, chama Jardim Vante, lá, as pessoas morreram. Tomaram a ivermectina e morreram. E tem, como disse o Gabriel, aqueles que tinham sintomas, iam até um local que o Exército ajudou a montar, o Exército ajudou a montar, 2 unidades de sentinela, sentinela 1, sentinela 2. Esse local, a pessoa chega, nem tem o exame ainda, ela manifesta sintoma, ela já leva para casa um coquetel gigantesco, um saco cheio de remédio. E aí as pessoas começam a tomar aquele medicamento. Foi isso que ocorreu com a ajuda do Exército, montar essas 2 sentinelas. E agora as pessoas, as famílias que têm pessoas que morreram, estão revoltadas naturalmente. Porque diz, olha, isso não é verdade. Porque o prefeito fugiu de você, né?